Salve, salve família do Westcast, aqui, nosso podcast. Hoje, trazendo uma pessoa incrível, sensacional. Eu costumo dizer que a internet tem feito, uma coisa louca na minha vida, que é me conectar com várias pessoas sensacionais, histórias maravilhosas. E hoje nós vamos ter aqui Luciana, que vai contar a sua história linda e maravilhosa pra gente daqui a pouquinho, beleza? E eu quero agradecer a todos vocês. Sigam-nos nas redes sociais, não é isso? Westcast vai estar no Instagram, Facebook, YouTube. Lá você vai ter política, esporte, cultura, empreendedorismo. Nós vamos falar muito isso agora também aqui. Nós estamos falando com uma empresária, uma escritora, repórter, política, que enfim, coisa sensacional. Luciana, vamos embora. Começou já. Vambora. Já tá valendo. É uma oportunidade que hoje eu tenho de colocar para as pessoas, né? Quem é a Luciana? Porque ao longo da jornada a gente vai trabalhando, vai fazendo tantas coisas e fica meio que no anonimato, né? E aí tem uma oportunidade como essa muito boa. A internet fez isso, né? A internet, ela nos deu voz, ela deu voz. Tem gente que fala assim, a internet deu voz ao pessoal que não precisava falar. Não, muito pelo contrário. Sim, Ela é um grande exemplo de conexão. A gente conhece pessoas, aquilo que a gente está falando antes, né? A sim, tua história significa muito para alguém. Às vezes a pessoa está passando um momento agora, né? Que você já passou, e ela só em te escutar, ela já se motiva, ela já se enche de energia e ela toca ali a vida dela. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Na sim. pandemia eu fiquei perdido, cara. Você imagina, eu sou um dinossauro. Eu trabalhava presencialmente, fazendo palestras, fazendo treinamentos, fazendo consultoria. Veio a pandemia, acabou. Acabou. Não é acabou, não é dizer assim, tinha um pouquinho, não, acabou. Então, da noite para o dia, eu tive que aprender a mexer em coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu usava o telefone para ligar, né? Não Sim, sabia que o telefone era um computador gigantesco com potencial. Não entendia de internet. Eu usava a internet para quê? Para quase nada. Eu sim, sou um dinossauro. Minha geração é a geração X, que veio logo depois da geração Baby Boomers. A gente não tinha esse costume. Então, quando a gente estava aqui antes disso, a sim. história que você tem aí para contar é a história que a gente quer ouvir. Então, pode começar. Como é que foi aquela infância lá no interior da Bom, não foi, Finlândia? bom, não foi no interior, né? Eu nasci no bairro de Irajá. Venho de uma família tradicional, mas uma família, assim, não digo classe média, porque minha família não tinha um padrão, né? Que hoje a gente pode chamar de classe média. Mas, assim, dentro daquilo que eles puderam me oferecer, eu tenho lembranças muito boas, né? Eu fui alfabetizada aos 5 anos de idade, ingressei no colégio, né? Na fase infantil tinha 6 para 7, e aí fui desenvolvendo uma caminhada que eu amava, sempre amei escrever e amei ler. Na verdade, a leitura fez toda a diferença na minha vida. Faz na nossa vida nisso. Sim, É o que você sim, estava falando, né? faz, Então, eu queria que você faz. falasse um pouquinho, que você falou, quando a gente lê o que acontece mesmo. A gente viaja, né? Os países que eu gostaria de estar um dia, por exemplo, eu era apaixonada pela cultura do Japão. E eu me via em muitas ocasiões ali. A minha viagem era através da leitura. E essa viagem através da leitura me fez também desenvolver uma boa escrita. Quando alguns professores falam que quem lê, né, tem esse hábito de ler, escreve bem, realmente é isso, porque é um leque que abre para a gente desenvolver, sabe, a memória, né, vai se expandindo, a gente vai tendo aquela aptidão para criar, para desenvolver, e acho que isso aconteceu comigo, foi muito bom, fez parte assim da minha história de uma forma assim inesquecível. Você estava falando dos diários. Fala um pouquinho daquele, Sim, como é dos que era escrever diários. teus diários. Diário A de minha, Bridget Jones e agora de Luciana. a minha mãe ficava nervosa, porque os Pô. diários não duravam comigo, né? Porque, assim, as meninas na minha época, né? Eu tenho 48, e na minha época as meninas costumavam trocar figurinhas, escrever em diário, e os diários delas duravam, mas eu tinha sempre muita história para contar nos diários, né? Que a minha mãe comprava. Aham. E aí eu me lembro que na época, assim, se eu pagasse meu INSS desde aquela época, eu já trabalhava. Já deu. Eu já trabalhava. Eu vendia algumas coisas para minha avó,
É mesmo? Tu tinha essa veia empreendedora desde pequena? Sim, desde pequena. Aí eu vendia, na época, alguns que vão ver nesse podcast devem lembrar, tinha Avon, Christian Grey e uma série de marcas aí, e eu pegava aquelas revistas, vendia, né, vendia os produtos, batia nas oficinas mecânicas do bairro onde eu morava, isso eu tinha 7 anos. Não sabia fazer conta direito. Mas aí, com a comissão que a minha avó me dava, eu comprava diário, eu comprava boneca. Então, assim, a veia empreendedora sempre tive. Mas, assim, a carreira de escritora surgiu, deixa eu ver quando. Passei por esse período todo da infância, adolescência, casei muito nova e decidi, assim, seguir na jornada como escritora. E aí comecei a escrever os meus livros. Comecei a escrever os meus livros. E escrevendo esses livros, eles eram todos em manuscrito, porque naquela época a gente não tinha A facilidade que a tem hoje. facilidade que tem hoje. Inclusive de você colocar no computador, o computador corrige para você, não é isso? Sim. E eu me lembro muito bem, assim, né, que eu tinha os meus filhos pequenos e eles não me deixavam muito me concentrar e fazer aquilo que eu precisava fazer. Mas, assim, eu sempre encontrava um tempo na hora de dormir e ali eu escrevia. O meu primeiro livro que eu escrevi foi Um Gentleman Chamado Jesus. Ele foi um mestre ao lidar com as mulheres. E aí aquele livro foi, assim, um pontapé inicial para a minha jornada de verdade como escritora. E, assim, eu fui me inspirando, escrevendo outros, né? E aí eu me lembro que tinha alguns eventos e, assim, por que que pulei de um polo para o outro, vocês vão me entender. Porque, assim, a minha infância foi toda uma construção para eu chegar aonde eu cheguei como escritora, porque eu tive uma caminhada e tudo meu era registrado. Então, cada passo, por isso que eu falei dos diários, eu tinha o registro de tudo. Tudo que acontecia, eu tinha relato de tudo. Sua biografia já está feita, então. Sim, sim, porque cada fase eu tenho, assim, uma memória, assim, muito boa, tem muita coisa ainda escrita, né, em manuscrito ainda. E, assim, que eu não consegui publicar, mas eu sei que um dia eu vou conseguir. E aí, quando eu entrei nesse universo de dona de casa, meu sonho não se perdeu, porque eu continuei escrevendo, mas cuidando de casa e da família. Os estudos pararam um pouco, porque eu tive que parar, mas quando os meus filhos ingressaram na adolescência, eu retomei meus estudos, fui fazer faculdade. Maravilha. Essa é a Sim, parte do guerreiro, né? Da sim, guerreira, né? sim, Que é a gente retomar, não é isso? sim. Não é isso? E eu estou até lembrando agora de um episódio assim que me marcava muito, que quando eu precisava sair para deixava-os sozinhos, né? O mais velho cuidava dos outros dois, porque são 2 meninos e uma menina. Então eu falava com eles, ó, vocês fiquem quietos, colocava um filme na TV para eles e ia, né, Trabalhar. trabalhar e estudar. E aí eu falava, eu prometo que eu trago merenda. E aí trazia. E ficava te esperando ali. Ficavam me esperando a merenda, e assim, eu acho que eu consegui, através dessa luta pelo estudo, porque eu sempre amei muito estudar, me dedicar à escrita, eu acho que isso foi um diferencial também na vida dos meus filhos. Exemplo, né? Eles viam Sim, você lendo, viam você escrevendo, quer dizer, tem um exemplo a sim, ser seguido, não é isso? sim. E a minha motivação, na verdade, quando veio o primeiro. Ah, é onde voltando. Quando eu consegui o patrocínio para o meu primeiro livro, que eu escrevi, e todos os eventos que eu ia com aquele caderno, tudo em Registrar manuscrito. ali, não é isso? O evento, registrar o Sim, é. que E estava aí acontecendo. também aproveitar a oportunidade para mostrar para as pessoas o meu trabalho. Aí, por exemplo, ia um, vamos colocar assim, um cantor na igreja. Aí ali eu tinha oportunidade, falava sobre o meu trabalho. Mas assim, foram muitas tentativas de você encontrar alguém que acreditasse no sonho e que dissesse assim, vamos lá, que você vai conseguir, você vai romper, né? E aí até que eu encontrei uma pessoa que na época chamada Romeu Almeida, da Bahia, e ele me deu o caminho das pedras para conseguir fazer, né, o lançamento do meu primeiro livro, a Que era edição. muito mais complicado do que agora, né? A gente não sabe, mas era Sim, uma via crucis, né? sim. Você conseguir lançar um livro, né? Sim, e não foi fácil não, porque eu tive que passar todo
toda aquela história, o meu livro inteiro que estava em manuscrito para um computador e todo aquele trabalho para passar para editora, para ser aprovado, e tantas coisas, né? Sim, sim. E Várias sem con- etapas, né, serem Isso, rompidas e você sim, tendo que fazer sozinho, né? Porque quando você tem recurso, você banca, as pessoas vão lá, sim, os profissionais vão lá e fazem. Agora, quando você não tem, né? sim, E hoje a gente está falando sobre isso. Tem gente que dá desculpa, né? é, Tem gente que dá desculpa. Quando vê a primeira dificuldade, quando vê o primeiro obstáculo, ela usa aquilo ali como uma muleta e fala: "Eu não consegui por causa disso, eu não consegui por causa daquilo". Não, mas quem quer, supera sim. isso tudo e vai que vai, não é isso? Sim, eu sou um exemplo disso, de assim, de superação, porque assim, a vida nunca foi fácil para mim. Eu tive muitos percalços, muita dificuldade, tive muitos problemas, como tantos brasileiros, outras pessoas no mundo Raça têm, humana. né? Mas assim, você muitas vezes tem que ser resiliente. Eu entendo que a minha vida foi pautada nisso. Resiliência. E não desistir do sonho, acreditar que eu poderia chegar lá, porque assim, quem diria, minha mensagem hoje de verdade é para algumas mulheres, que às vezes assim, algumas mulheres hoje se encontram dentro de um lar, têm talento, têm aptidão para determinadas coisas, mas elas não conseguiram ainda enxergar isso e acham assim, poxa, eu vou acabar meus dias assim. Aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Quando na Exatamente. realidade não, você que determina isso, né? Sim, sim, Óbvio, eu respeito isso também demais, né? Eu sou pai de duas meninas, enfim. Mas a gente sabe também que às vezes vem da parte masculina ser opressor e às vezes a pessoa se sente, né, oprimida, mas ela não tem forças para sair disso aí também. Isso também é sim, uma realidade. A gente fala é fácil, não. Às vezes realmente não quer dizer que seja, não é impossível, mas não quer dizer que seja fácil. Às sim, vezes você vai ter que realmente romper e só Deus sim. sabe quanta força que você vai fazer, quantos obstáculos que você vai ter que encarar para você superar isso tudo, né? Exatamente. E foi sobre isso que eu quero chegar, assim, onde eu quero chegar, falando sobre isso. É o seguinte, você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no seu sonho. Porque se você não acreditar, quem vai acreditar? Inclusive, se você não acredita, como que eu vou acreditar numa coisa que nem você acredita, Exatamente. né? É Entendeu? até pela lógica, né? Eu Sim, costumo falar isso com as pessoas. Pela lógica, você é o primeiro. Não sim, quer dizer que você seja o único, mas o primeiro com certeza. Porque as pessoas vão ver nos teus olhos a verdade. Não, pô, se ela é louco, né? sim. Essa pessoa é maluca, mas ela está Verdade. acreditando naquilo ali mesmo. Então eu tenho que, vou com ela, até ver o que vai acontecer. Quando você falou que você é igual ao seu pai, mas seu pai que você não viu, não é isso? Sim, sim. E Que meu você pai, cresceu sem isso. conhecer. Fala isso aí Eu um pouquinho. cresci, então, eu cresci distante do meu pai. Meus pais se separaram, eu ainda tinha 1 ano de idade. E aí minha mãe casou com outra pessoa e meu pai assim se perdeu no mundão, né? Eles não se viram mais. E eu o reencontrei aos 18 anos de idade. E aí meu pai me entregou uma folha e ele escreveu na folha. Naquela folha ele expressou todo o sentimento de ausência, né, na minha vida, porque eles entenderam que era melhor o afastamento sem que tivesse um contato comigo. E assim, isso foi muito difícil na minha jornada, porque eu entendo que a presença do pai, a presença da mãe é importante, mas a presença do pai também é importante. Se você não tem a presença paterna, é uma lacuna na sua vida. E a presença do pai, ela traz uma referência direta para nós de Deus. Quem é Deus? Deus Pai. Então, quando você tem a ausência do pai, você se sente meio perdido. Por que eu estou falando de desafio? Porque eu tive que romper todas essas questões para chegar onde eu cheguei. Porque os traumas, as dores eram muito grandes, essa ausência e sentimento de rejeição, porque você nunca vai entender por que alguém sumiu e você nunca mais viu. Então foi muito complicado para mim. Mas aí até que eu consegui romper, reencontrei o meu pai, vi né, a veia artística dele também, meu pai também escrevia, vim saber que o meu avô também era escritor, e eu tinha para mim assim, eu preciso fazer isso, que é uma questão de honra, porque ele não conseguiu, mas eu estou aqui Ah, sim. representando, Ele não teve a oportunidade, né, de de ver, escrever, não, e de escrever também e lançar o sim, próprio de livro, não é lançar o isso? próprio livro.
né? E meu avô, depois de falecido, alguém lançou um livro que era dele em homenagem a ele. Ele escreveu e alguém lançou o livro dele lá Que em história maneira. Que Pernambuco, história né? legal. É. É. E aí, assim, eu vi nisso, eu falei assim, eu preciso fazer isso, porque isso é questão de honra. Porque se eu tenho essa aptidão para a escrita, se eu tenho esse talento, se eu desenvolvi isso, foi meu pai que deixou para mim. Ele não me deixou heranças Materiais. materiais, Mas te mas deixou, me transferiu para deixou você o talento, né? O dom exatamente. de escritora. Que Exatamente. E história. assim, eu consegui assim, e hoje quando eu falo disso assim com uma alegria que eu sei que eu o estou representando, sabe? O nome Luciana Faustino, porque meu pai não esteve comigo, eu dou honra também a quem me criou, porque me ajudou na caminhada, né? Que ajudou minha mãe em toda a construção. Sim, sim. Mas, assim, o fato de hoje eu poder dizer assim, hoje eu sou uma escritora. Eu atribuo ao DNA do meu papai. Maravilha. E a É, gente tem cada história maravilhosa, cara. Quando eu trabalhando como mentor, né? Você ouve, eu fico fascinado de você ouvir. Quantos caminhos, né? Como que a vida vai te levando, vai sim, te guiando, e às vezes você nem sabe. Acontece um montão de coisas só lá na frente, quando você faz aquele retrocesso que a gente conversou, quando você vai buscar lá, você fala, pô, isso tudo faz sentido. faz Né? É sentido. uma coxa de retalhos, mas que faz sentido. Faz sentido. Tem uma a coxa de retalho é exatamente isso. Minha mãe não conseguiu estudar como ela gostaria, mas ela me ofereceu algo assim que foi maravilhoso. Era o ciclo do livro, que ela era sócia e eu gostava muito de Vinícius de Moraes. Então, assim, eu amava aquilo. Eu desenvolvi assim. Eu acho que hoje eu sou mais romântica por causa dele. Pô, café, olha que Oh, maravilha. Obrigado, obrigada. Gabi. Obrigada, querido. Você gosta de café? Essa é a pergunta também, né? Oh, meu Deus do céu, nem fala isso. Olha, eu tomo café o dia todo. Se eu, assim, eu posso ficar sem alimentação, mas se eu ficar sem café, Pô, eu passei um período, cara, que trabalhava, né? A gente fala de workaholic, trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Eu cansei de passar o dia inteiro só com café. Não muito aconselho, tá? bom. Não aconselho. Mas é bom, café O é café bom, é sensacional. café Vamos é bora tomar bom. nosso café e conversar. Vamos. Essa é a etapa da Luciana Escritora. Escritora. Isso aí, eu lancei também, depois desse livro, eu lancei também 2 livros Repete o nome do infantis. livro, cara. Então, o primeiro foi Um Gentleman Chamado Jesus. Ele foi um mestre ao lidar com as mulheres. Para desmistificar essa questão do machismo, né? Jesus, ele num tempo remoto, ele fez toda a diferença no tratar uma mulher. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, Jesus conseguia abraçar, dançar com ela, fazer um carinho, ter um gesto de amor, né? E diante de tudo que temos vivido hoje com os homens tão truculentos, feminicídio, tanta, né? Não Não generalizando, todos, né? né? Não todos, né? Porém, Mas com assim, certeza. porém Com existe certeza. uma, Claro. uma minoria, eu acredito, que seja assim. Então, assim, esse livro fala exatamente sobre o tratamento dele com aquelas mulheres. E depois eu escrevi Nana e as Borboletas. Nana, na verdade, sou eu. Porque quando eu era criança, eu tinha uma assim, coitada da minha bisa. Eu tinha uma mania, assim, minha bisa tinha um jardim muito grande na frente de casa, né? E eu sempre amei borboleta. Eu sempre tive um quê com Minha borboleta. filha se amar. É. E eu fazia o quê? Minha avó tinha uns potinhos de mel, ela guardava assim, né? E eu gostava de sujar as folhas do jardim de mel para as borboletas irem lá pousar. E eu ficava ali maravilhada com borboletas e tudo. Então, assim, minha infância foi muito gostosa. Consegui transpor um pouco dessa fase para esse livro, que foi em conjunto com alguns autores, né? Saiu até menos custoso para mim na época, que foi a Lucília Donsley, da editora Downsley, e foi feito um lançamento lá no Teatro Municipal de Niterói. Isso foi em 2016. Foi o livro Nana e as Borboletas. Nana era eu. Sim. E tá no teu Instagram? Tem Sim, referência está no lá, eu meu acho que eu vi, não foi Sim, lá? está no meu Instagram, o livro Nana e as Borboletas, um gentleman chamado Jesus. E agora, não tão recente, porque eu lancei o Índiozinho que queria chinelo, eu lancei em 2017, praticamente seguido, né?
E esse livro agora está sendo adaptado para uma peça teatral. A gente está até buscando patrocínio. Opa, pessoal, tá aí. Olha só, quem É, quer patrocinar a nossa cultura verdadeira, não é isso? sim, Um exemplo também de mulher que trabalha, que estuda, que escreve e depois nós vamos sim, falar também que defende outras mulheres, não é sim, isso? Que também sim. tem essa outra parte também Tem essa maneira. parte. Quer dizer, tá aí qualquer pessoa linda e maravilhosa, um patrocinador para poder colocar esse sonho aí, Sim. andar mais um pouquinho. E Sucesso. assim, Maravilha. eu fiquei tão feliz. Eu acho que você viu, né, minha postagem lá Vi no tudo, Instagram, né? claro. Então, é um casal, inclusive, essa menina trabalhou na novela O Clone, é a Adressa Coit, e o esposo dela, que é o Alan, acho que é Alan Monteiro o nome dele, Monteiro. Salvo engano. E eles, na verdade, abraçaram, assim, eu os encontrei na rua, né? E a gente fez assim uma amizade, eles falaram que eram do Vamos tomar café, teatro. vamos tomar café. E aí o que que aconteceu? Muito bom. Aí a gente, né, fez assim um link bom e eu falei sobre o livro, aí ela, vamos adaptar, o que que você acha e tal. Aí tá, beleza. E assim, ficou tão linda a apresentação deles no orfanato, sabe? Assim, Deram vida àqueles personagens que aos você colocou no personagens. livro, não é isso? Sim, E sim, conseguiram interpretar e levar isso de uma forma singela, enfim, e sim, transmitir tudo aquilo que você estava sim. sentindo quando você escreveu, é isso? Exatamente. Olha, eu te confesso que eu fiquei emocionada. Imagino. Eu fiquei emocionada porque assim, eles têm muito pouco, eles na verdade estão assim, é, tentando realmente, lutando, né? Assim, bom, vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer ali e tal. Mas assim, conseguiram dar vida aos personagens e assim, eu fiquei maravilhosa porque o livro, O Índiozinho que Queria Chinelo, na verdade, ele fala sobre essa troca com relação à nossa cultura, né? Então, assim, é muito importante. Hoje as nossas crianças estão muito carentes de saber da cultura verdadeira, né? Onde começou tudo. Porque a nossa terra, o Brasil, na verdade, já tinha donos. Quem eram os donos eram eles. Já estavam aqui antes Já disso. estavam aqui antes. E às vezes a gente, né, parece que as pessoas esquecem um pouco disso. Eu quis As falar nossas sobre origens, é as isso? nossas origens, né? E eu quis tratar sobre essa troca. Na verdade, ele faz uma troca de objeto com ela. Ele fica apaixonado pela Tarsila e ela gostou muito também dele. Os pais visitaram a aldeia e eles se conhecem, fazem uma amizade. Só um E pedacinho do spoiler, tá? Não vai falar tudo não, porque o sim, pessoal tá, vai ficar curioso. Né? Justamente o que nós queremos é que sim, comprem o livro, é. assistam a peça, Sim, não é isso? assistam a peça. Preciso de patrocínio Que também. vem nos patrocinar, não é isso? Então, Sim, mas, não, cortando, mas sim. adorei o que você falou aí. Repete, fecha, dá esse fechamento aí. Então, ela faz essa troca com ele. Ela faz essa troca com ele e ele gosta, na verdade, dos chinelos dela. Então, os chinelos, no livro fala, né? Cor de gema de ovo, amarelinho, e ele ficou apaixonado. E a gente sabe que, na verdade, na aldeia, quem tem o cocar é o chefe, mas ele tinha um cocarzinho lá que ele gostava de imitar, e ele fez uma troca. Ela gostou do cocar que ele usava para brincar, e ele gostava da sandália. Ela foi sem o chinelo, né? Deixou o Aham. chinelo para ele E e é o que as foi com o crianças fazem, cocar. né? Você vê Sim, na festa da minha filha, aniversário da minha filha, ela ganhou um montão de coisa, um montão de coisa. Eu falei, então, tudo bem, vamos ver o que ela vai brincar. Ela foi brincar com um brinquedo mais simples que ela tinha. mas sim. Ganho. Né? Você acha que ela vai se encantar com a coisa Se exuberante, mas identificou. se identificou. Se Isso aí. identificou. E isso aconteceu nessa história. Assim, quando eu escrevi, assim, a gente viaja, né? Na Eu verdade. viajo lendo, eu não sei É. escrever. Detalhe, eu sou horrível para escrever. Eu estou sofrendo para escrever nas redes É? sociais. Horrível, estou sofrendo. Para eu fazer um texto que às vezes leva 10 minutos, eu levo 1, 2, 3 horas ali. Caramba! Tô pegando a manha de escrever. A gente está falando sobre copyright, né? Você escrever Sim, ali, fazer a sim, headline. Tô tirando onda falando, mas fazendo sim. mesmo sofrimento. Só que eu peguei, eu costumo falar para as pessoas, eu tinha maior dificuldade para ler, não gostava. E encontrei um amigo meu que ele falou o seguinte, cara, lê uma página por dia. Foi a melhor praga que me rogaram. Eu comecei lendo uma página por dia. Sim. Ontem eu terminei um livro de eu acho que 187 páginas, se não me engano. Eu começo a ler e eu não consigo parar. Eu já virei madrugada. É muito Você bom. falou, viajo dentro da leitura. Sim, Você ficaria encantado e você... Ainda mais quando tem muito, muito a ver com aquilo que você estava procurando. Nesse meu caso agora, né? Eu estava buscando aquilo ali. Quero entender mais aquilo ali. Sobre aquele sim. assunto, sobre aquele personagem. Então, eu estava lendo sobre
Ontem eu estava lendo um livro chamado Um Curso de Amor. E dizem que foi escrito por Jesus. Quer dizer, uma pessoa, Mary, eu acho que esqueci o nome dela, para não falar o nome errado, meu Deus do céu. E ela vai falando sobre a visão do amor. O que é o amor. Que é o amor. Você trazer o amor para a sua vida. Você limpar toda mágoa que você tem. Limpar esse ego. Sim. E eu fui lendo, quando eu li, falei, pô, fui viajando. Ontem eu parei, hoje eu acordei 4h57, que é o que está no meu telefone para me despertar. Fui dormir, acho que era quase 1h da manhã. Sim. Entendeu? Então eu viajo também, igual você Viu falou. como é que é bom? Eu talvez no futuro eu vou estar melhorando essa escrita, que eu já estou escrevendo Sim. algumas coisinhas, a gente estava brincando, mas eu que escrevo meu Uhum. blog, eu que escrevo algumas Sim. coisinhas. Mas Não, tudo é o costume, você se tudo é o encontrar, né? Sim, sim. Aí vamos lá, vamos transição da menina, Sim. não é isso? A menina, A a menina, a escritora, escritora, isso, mãe, já falei também, né? mãe, Com mãe, avó. a avó, É, já? sim, eu tenho 4 Ah, netos. não fala, eu tenho maior inveja de avós, cara. Pô, meu Ai, sogro meu na minha Deus. casa. Meu filho tá com 16 agora, mas meu filho tava pequeno. Tá meu filho fazendo um montão de coisa. Eu olhei pro meu sogro, churrasco, olhei pro meu sogro. Falei, pô, né? Aí meu sogro. Aí eu não aguentei, né? Falei, meu sogro, você não vai fazer nada não? Ele falou, eu vim aqui pra estragar o teu filho. Mas não acredito. Eu lá, função do avô e da avó é estragar os É. filhos dos outros. E detalhe, vou deixar ele do jeito que ele tá. Eu falei, não acredito que você vai fazer isso comigo, não. Segura ele, pelo amor de Deus. E meu filho, tranquilo. Meu filho, a gente estava num churrasco, ele é pequenininho, sossegado, passou montado em cima da cachorra que a gente tinha. Você já imaginou? Você imaginou uma criança em cima do cachorro? Imagino. A cachorra deu uma guinada, ele caiu dentro do jardim. Falei, agora acabou, não acabou? Ele saiu, Se limpou, foi se ajeitando. Falei, pronto para outra. saiu correndo atrás da cachorra. E eu olhei pro meu sogro de novo, falei, e aí agora? Ele fingindo aquela cara de paisagem como se nada tivesse acontecido. Mas essa é a melhor parte de ser É a avô. melhor parte, né? Vai lá, É, estraga eu... os filhos dos filhos, não tá nem aí, né? E detalhe, não recebe culpa nenhuma, né? Nenhum. As minhas pequenas, eu falo minhas porque elas são minhas netas, né? Eu tenho a Angel, que tem 6 anos, tenho 2 que têm a mesma idade, não são gêmeas, mas são filhas de meus filhos, né? Uhum. Rebeca, aí tem a Radassa, que tem 5, Rebeca tem 5, e tem a Hannah, que tem 3. E elas, assim, adoram também maquiagem. Minha filha. Elas adoram Mas a maquiagem minha filha detalhe, ela não se maquia tanto. Ela gosta de fazer nas bonecas. nas bonecas. As Vestido. minhas gostam de se maquiar. Não, ela não. Elas ela nem gostam. tanto, Elas adoram se maquiar. E, assim, para mim é até um problema. Quando eu chego na casa dos meus filhos, elas querem a minha maquiagem. Já dei maquiagem, mas elas gostam daquilo que é meu. Mas assim, a gente curte, né? Sim. Porque a minha filha também, eu tive um bom desenvolvimento com ela, mas a minha filha nunca foi muito chegada nessas coisas. Já as minhas netas são muito parecidas, assim, o jeito é muito parecido com o meu. E eu acho que isso é muito bom. Eu gosto disso, eu gosto de brincar com elas, brincar de boneca, brincar de balanço. É a melhor fase, com né? certeza. E eu tô curtindo mais que curtir com os filhos, Sim, eu acho que né? a verdade é essa, porque Sim, a gente se diz. Primeiro que a gente aprende, né? A gente não nasceu sabendo ser pai e mãe, sim, não é isso? Então você vai aprendendo e na marra, é não é verdade. isso? Você aprende na marra. Já quando vem o neto, e eu, né, desejo, minha filha, a mais velha, não quer nada, já falei para ela, ela falou, não quero nada com nada. Mas você já está em outra fase, você já viu muita coisa. Sim, Então já não é tão novidade, você tem menos medo, penso eu, não é isso? é, Então você curte mais. curte mais. E Né? não é aquela responsabilidade de você ter o tempo todo que corrigir. A gente Isso deixa aí. geralmente isso para os pais, a gente pega melhor. E vou te falar outra coisa, você aprende também a não querer corrigir tanto. É verdade. Né? A gente tá, às vezes, querendo corrigir coisa. Uma amiga minha falou, eu voltei a estudar depois de 40, dos 40, e uma amiga falou uma coisa que eu adorei, que eu gravei. A gente fica muito preocupado com o xixi da borboleta. Já reparou? Quantas coisas que a gente fica preocupado, que a gente se Verdade. aborrece, que a gente... A vida fica com a animosidade, né? Eu acho que é isso. E quando depois você passa, você fica rindo. Você fala, pô, caramba, eu esquentei a cabeça com isso, meu irmão. É Né? verdade. E aí, às vezes, com o neto, penso eu, estou ensaiando, né? O neto é isso, você já viu o teu filho fazer, você já sabe que está tranquilo e não precisa esquentar a cabeça, deixa Sim, ele aproveitar e coisa e tal, curtir a vida, e aí É. vai. Então essa parte saudosa também, linda e maravilhosa. é. Mas tem o outro Verdade. lado da mulher guerreira, a mulher que Tem outro cismou lado. de... Então, eu, há algum tempo atrás, também pastoreei, né? Eu tenho
essa veia também para cuidar de vidas. Estou há algum tempo assim sem pastorear, mas eu acho que aquilo que a gente recebe permanece, né? A Sim, unção permanece. claro. Então, assim, eu tenho um trabalho, porque eu tenho um trabalho social. Então, quando você é chamado, você sabe do seu chamado, do seu propósito, e você sabe para que você veio, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, a minha escrita sempre foi voltada para essa ajuda ao próximo, para um socorro, para cura, entende? Então, assim, eu acho que eu fiz um link, eu consegui unir, por exemplo, desse lado pastoral, eu fui para o lado de juíza de paz. Por quê? Porque eu precisava fazer os casamentos. Então, para possibilitar esse acesso às pessoas, eu fiz curso, me profissionalizei também como juíza de casamento. Aham. E aí eu fui dando sequência, né? Aí eu fui, né, seguindo o curso As do coisas foram Rio, né? As acontecendo coisas e foram. a custa de retalho foi fazendo sentido. Sim, sim. Eu acho que está tudo muito interligado, né, Roberto? Porque assim, quando você fala de livro, você fala de história. E toda a Sim. história, você fez uma pergunta para mim, né, no outro dia, falou assim, isso é o teu trabalho de casa. Quem você é? Aí eu disse assim, eu sou uma história longa e interessante. Perfeito. Porque se alguém for perguntar, eu tenho tanta coisa para falar Sim. de quem é a Luciana, né? O que eu vivi da vida O nisso? que eu vivi, as experiências, as dores, as lutas, mas também as vitórias, porque ninguém só leva pancada, né? A gente precisa entender que faz parte de toda a construção, é um processo que vai nos tornar mais fortes. As lutas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos aperfeiçoar. Então a gente precisa entender, ter esse feeling, né? Porque existe uma prova? A prova é para dizer se você está apto ou não a prosseguir. Então acho que a vida é bem desse jeito. Então, assim, eu já passei em muitas situações. Eu quero até aproveitar um momento para falar sobre isso, assim, que o primeiro lançamento do livro que eu fiz após ficar um ano sem andar. Eu tive um acidente gravíssimo, quase perdi a vida. Eu tive fratura de tíbia e fíbula. Fiquei entre a vida e a morte, né, no hospital, porque eu tive uma ruptura no músculo da face. Não precisei nem de cirurgia, graças a Deus, assim, plástica. Uhum. Mas, assim, e fiquei um ano, desaprendi a andar. E aí foi todo um processo. Você vê que tudo isso, mas eu falei assim, eu vou vencer. E eu cheguei onde eu precisava. Aí daí surgiu também a questão política. Que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa Sim, parte. Fale para mim então. Aí sim, tudo isso vai levando você para esse lado político também, né? Para entender um pouco mais de política, para se sim. filiar e tudo mais, não é isso? Sim, porque na verdade é o seguinte, como eu acho que eu sempre estive muito ligada à dor do próximo. Eu tenho isso comigo. Eu acho que a minha vida não teria sentido se eu não amasse o meu próximo, se eu não conseguisse praticar empatia, se eu não conseguisse olhar nos olhos do outro a dor e poder estender a mão e ajudar. E aí por isso que eu entrei para a política, porque eu comecei a fazer um trabalho social na época em Santa Cruz, no João 23, na comunidade do João 23, e ali eu fazia assessoria jurídica gratuita, embora eu não seja advogada, eu fazia triagem e Isso que eu ia te enviava falar, para os meus. os Isso, primeiros passos, que a pessoa está perdida nisso, então, exatamente. uma orientação básica para que ela possa ter um rumo ali Isso, e nisso. aí eu comecei a atender a população ali, também ajudava muito com a questão, né? Precisa de uma roupa, precisa de uma ajuda, precisa de uma cesta básica, e ali eu fui fazendo um trabalho. E eu conheci um médico na época, e esse médico falou comigo, falou, você não quer se candidatar? Você viu como candidato? Eu falei, poxa, eu nunca estive na política, eu não sei nem como é esse mundo. Aí me filiei na época, em 2018, eu me filiei ao PTC, Partido Trabalhista Cristão. E assim, foi uma grande experiência para mim, né? E eu ali assumi a presidência do PTC Mulher em Santa Cruz, que aí eu cuidei da parte das mulheres, aquela questão que você faz de filiar, aquela Enfim, você já interação. tinha essa facilidade, né? Sim, eu já tinha esse link com as mulheres, porque eu sempre trabalhei, fazia palestra nos encontros, sempre trabalhei, né, meu foco sempre foi essa ajuda, e sempre tive voltada para essa questão, o público feminino, as mulheres sempre me buscaram,
também as crianças. Eu acho que eu quando olho assim para minha vida, eu falo, caramba, eu sou polivalente, eu fiz de tudo um pouquinho, mas assim, com muita satisfação. Maravilha. E agora? Você está em qual partido? Como é que Então, você está agora? aí eu vim candidata em 2018 como deputada federal. Ganhei uma pequena verba do partido. Não tive uma votação expressiva. Assim, na verdade, eu sei que eu tive, mas teve alguns problemas que, assim, né, eu não gosto de tratar porque as pessoas querem ou não acreditar e a gente, né, não entra em determinados Isso aí. detalhes. No final, a quantidade de votos que eu tinha ganho já não eram mais aquelas, eram menores. Mas, enfim, valeu a experiência de Isso ter que eu te- passado, né, Faz parte, pelo né, de você partido. aprender. Sim, foi um aprendizado. E o que que aconteceu após isso? Eu tive um problema, com o partido e fiquei inelegível com a minha prestação de conta. Mais um desafio para Mais você um desafio, superar, né? porque eu poderia ter vindo candidata, mas eu fui, na verdade, eu fui impedida. Por quê? Porque o meu contador faleceu. Eu prestei a conta de tudo, tudo bonitinho, mas a inexperiência. Por que eu estou tratando isso? Porque a gente precisa falar, porque a gente costuma, né, meio que uma maquiagem. As pessoas acham que é tudo muito perfeito, mas a gente tem umas dificuldades. Quando você adentra um partido, você tem uma ideologia, você pensa assim, não, eu vou vencer, eu vou lutar, mas você esbarra em muitas dificuldades. Sim, mas essa parte burocrática nem depende tanto de Sim, você, né? Um contador, quer dizer, uma pessoa que... A gente estava falando isso hoje, uma outra sim, entrevista. É uma pessoa que nós precisamos nos cercar de pessoas que são especialistas em determinadas áreas. Porque a gente não sim, tem o conhecimento, não tem como você deter todo o conhecimento. E às vezes, né, exatamente. você está na mão dessa pessoa, que foi o teu Dessa pessoa. caso. Isso. Então, assim, pela inexperiência, eu passei toda a minha prestação de conta para ele, ele faleceu. Eu Doideira. assinei, paguei, tudo direitinho. Eu só vim saber depois, quando eu fui convocada para depor. E eu falei, ele não. E assim, o cara não tinha família próxima, vivia sozinho. E o Enfim, trabalho foi meu. vai cobrar de quem agora? Cobrar de quem? Então, até atualizar tudo, deixar tudo bonitinho, Não dava tempo para não você. dava tempo para eu vir competir. Aí eu troquei de partido, fui convidada para vir para o Podemos, né? Então, hoje eu tenho a vice-presidência do Podemos Mulher no Rio de Janeiro, Na cidade do na Rio. cidade do Rio. Então, assim, vim nessas eleições, ajudei algumas mulheres, né, nos bastidores, porque eu não tive como ajudar todo mundo. Ajudei 2 candidatos, eu acho que você entrevistou um, que foi o Jean, Aham, o faz parte. Marcelo também, Marcelo da Construção, que também faz um trabalho bacana. Enfim, e assim, eu estou dando seguimento a essa jornada, né? Vamos ver onde vai dar, porque assim, na verdade, eu acho que política é muito mais que uma ideologia. Muitas pessoas hoje estão adentrando a política por questões financeiras, para ter uma boa aposentadoria, Não, pode ser, mas recursos. a gente costuma dizer o seguinte, cada cabeça, né, é uma sentença e a gente não pode generalizar, não é isso? Sim, O grande mal da gente generalizar o mundo político de forma negativa é que a gente acaba tirando força de pessoas que têm uma história bacana, pessoas que sim, querem fazer, entendeu? Então, se exatamente. você falar que generalizou todo mundo, generalizou, melhor dizendo, todo mundo, você enfraquece os bons. Sim, Né? É aquela sim. história, nenhum homem presta. Poxa, e aí? Aquele É, cara que sai cedo, que trabalha, que corre, que luta, que ajuda a mulher a educar os filhos, que cuida da casa, e aí? A gente não vai falar dele também, sim. não? É Entendeu? verdade. Então, você É. tira a força da pessoa quando você generaliza, principalmente da parte negativa. Sim, então, eu tive essa experiência, assim, a gente vê tantas coisas, né? Porque, assim, a gente tem que estar focado. Você Sim. tem que ter um ideal. Se o teu ideal é ir para romper simplesmente porque, assim, os caras estão lá e ganham dinheiro, não vá com o ideal de cuidar verdadeiramente das pessoas. Vá com o ideal de, Tua de bandeira. mudança. Tua A bandeira, minha pô. bandeira é essa. Então, assim, eu preciso estar lá para fazer a diferença, mas as pessoas precisam dar essa oportunidade para a gente. E a gente sabe que há assim, é uma via de mão dupla, porque você tem a questão de não ter também os recursos financeiros como precisamos muitas vezes. Então, assim, tem todas essas dificuldades, mas quem acredita não desiste. Persevera e vence. Persevera e vence. Eu não sei se eu virei candidata ainda, mas se Deus quiser, se Deus me proporcionar
essa oportunidade eu quero vir para fazer a diferença, Sim. entendeu? Para assim, romper mesmo, para ajudar, para arregaçar as mangas e fazer, porque a minha vida, toda a minha jornada foi do social, foi em prol das vidas. Então, hoje, se eu mudar o meu discurso, não sou eu. Perfeito. E outra coisa, você está construindo o próximo livro, né? Que é essa Sim, fase da sua sim. vida de Não, política, sim, não é isso? essa jornada Essa como jornada, política, sim. E eu tenho outros livros escritos, só que não editados, não foram publicados. ainda. Ainda. São 10 no total. Eita. São 10 no total, mas estão ali guardadinhos esperando o momento, né? Então, vamos ver se os patrocínios chegam, se as oportunidades chegam para Vai poder. chegar tudo, Eu isso aí. creio. Eu creio também em outra coisa, a internet ela tem essa força, não é isso? E agora a Sim. gente está aqui caminhando já. Eu sei que você tem outros compromissos, perdão. Sei que você está aí também na correria. E tem aquela câmera aqui, deixa eu ver aqui com o pessoal. Ele, qual a câmera aqui melhor para a gente fazer nossas considerações finais? Aqui, então. Pode ir lá para lá, Luciano. Ali é a sua voz, ali é onde as pessoas vão ver esse vídeo, se Deus quiser, no futuro. E você vai ser encontrada pela internet, como a gente foi encontrado pela internet, e vai ter a tua chance de arrumar patrocínio e tudo mais. Fala em tuas redes sociais, Sim. fala tudo aí, dá o teu recado agora. Então, a minha rede social é o Instagram, né? Doutora Luciana Faustino. Então, você que quer me encontrar, quer ter uma oportunidade de trocar um bate-papo, de saber mais sobre mim, pode me buscar lá na internet. E assim, eu também faço palestras, também trabalho com mulheres, então estou aqui à disposição. O que precisar, pode contar comigo. Se quiser saber mais da minha história também, tá? É só me acessar ali na rede social. No Instagram, No Instagram, Luciana Faustino. Isso, doutora Luciana Faustino. Doutora Luciana Faustino. Luciana Faustino. Maravilha. E aí a gente vai poder ver a tua história, passar um direct para você, Sim. ver essas outras vertentes que você tem. Sim. E no Podemos também, não é isso? No Podemos também. Podemos, literalmente podemos. Literalmente podemos. Podemos Mulher Rio de Janeiro. Nosso presidente é o Patrick Welber. Maravilha. Obrigado por ter vindo. Eu Obrigado. que agradeço essa oportunidade. Que nada, um prazer, uma honra te receber aqui. Vai vir mais vezes, vai fazer Sim, mais sobre com teus projetos. certeza. E se Deus quiser, vamos falar sobre o patrocínio que apareceu Sim. para ajudar aí nessa distribuição do livro e tudo mais, da comercialização. Beleza? Nosso workshop. Nosso workshop, que está aí dentro dos Sim. planejamentos. Enfim, temos vários planos para Vários 2023, planos. se Deus Sim. quiser. Estamos juntos. Maravilha, com certeza. Juntos podemos. Juntos podemos? Obrigado, Obrigada, Luciano. gente. Valeu. Pessoal, entrevista sensacional. Vai ficar gravado aqui no nosso canal, Westcast. Quero que você acesse para você entender essa história maravilhosa, para que você possa se inspirar, né? O exemplo de mulheres que nós temos no nosso país, no mundo. Nós temos uma amiga aqui, né, de outro país também, não é isso? Sofia. Sofia. E a gente sabe qual a força da mulher, né? Eu admiro muito, porque eu lembro da minha mãe carregando a minha irmã com 3 anos no colo. Minha irmã não andava até os 3 anos. Me carregando, segurando do lado, um isopor atravessado, para poder trabalhar e ajudar meu pai a sustentar a família. Então, a gente sabe da força da mulher, não é isso? É A gente verdade. sabe disso. E, inclusive, não sei se você sabe também, ninguém estaria aqui se não fosse a mulher, né? É verdade. Né? Sim. Então, respeitar as mulheres, Sim. amar as mulheres, honrar principalmente, Sim. né? E ter esse carinho que você falou, né? Saber ter o carinho, o amor, não é Sim, isso? cuidado, Isso, respeito. cuidado e tudo. Então, pessoal, Sim. beijão, até o próximo encontro, Westcast.